Olá, queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos reunidos para estudarmos o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno do capítulo 17, a pergunta de Timbira. Joaquim Timbira era uma das entidades que se comunicavam frequentemente nas sessões dos irmãos Xavier. Companheiro espiritual simples e bom, estava sempre disposto a auxiliar com a sua experiência nos trabalhos em favor dos obsediados. Houve uma ocasião em que apareceu uma jovem perseguida por diversas entidades da sombra, e à noite os obsessores em falanges tomavam-lhe a boca, derramando fel e veneno em forma de palavras. José doutrinava os visitantes conturbados. Iam muitos e muitos vinham, e o dirigente conversava e conversava. Numa das reuniões, Joaquim Timbira incorporava-se no Chico e aconselha: José, meu filho, convém ensinar o bom caminho aos irmãos sofredores. Entretanto, é preciso doutrinar igualmente a médium. É necessário que a mocinha estude, compenetrando-se dos seus deveres. Mas não será caridade necessária doutrinar os espíritos infelizes? Sim, sim. Então, insistiu José, penso que estou certo, procurando encaminhar a verdade aos nossos irmãos vitimados pela ignorância e pelo sofrimento. Devem ser eles atendidos em primeiro lugar. Joaquim Timbira fez uma longa pausa, como quem refletia com segurança, para responder e considerou: José, toda caridade feita com boa intenção é louvável diante do céu. Mas que será melhor? Curar feridas ou espantar moscas? E a pergunta do amigo espiritual ficou gravada por valiosa lição. Então vejamos bem, eles realizavam ali em Pedro Leopoldo, José Xavier e Chico. José Xavier era o responsável, dirigia as reuniões ali. E havia um espírito, Joaquim Timbira, que era uma entidade que se comunicava ali frequentemente e auxiliava as pessoas em processos obsessivos, trabalhando em favor dos obsediados, do encarnado e dos desencarnados também, que estavam em processo de ódio, de rancor, aquele desejo imenso de vingança. Então eles fizeram uma reunião ali, apareceu uma jovem, e essa jovem, ela sofria uma perseguição espiritual implacável. Muitos obsessores se comunicavam pelo seu intermédio, e ela não tinha disciplina. E ela, como não tinha disciplina, os espíritos falavam palavras duras, palavras negativas, palavras de baixo calão pelo seu intermédio. E José, então, ele doutrinava os espíritos desencarnados, e muitos espíritos ali vinham, compareciam, era doutrinado, ele conversava. Então, numa das reuniões, o espírito Joaquim Timbira, que era responsável por essas atividades, se valendo da mediunidade de psicofonia de Chico Xavier, ele incorporou ali e aconselhou a José, dizendo assim: José, o Evangelho nos ensina a seguinte forma, que nós devemos ofertar o bom caminho aos sofredores. Entretanto, José, nós também temos que doutrinar a médium. Nós temos que apresentar o caminho aos espíritos obsediados, mas também nós temos que ajudar os encarnados que estão em processo de enfermidade. Então, a médium também precisa. Então, a moça que aparecia ali na reunião, que dava passividade a esses espíritos e falava, não tinha disciplina, os espíritos faziam o que queriam pelo seu intermédio, o espírito Joaquim Timbira aconselha o estudo, que ela deveria participar dos estudos e da conscientização dos seus deveres, que ela deveria assumir o trabalho com mais responsabilidade.
e que ela poderia, através do estudo, se esclarecendo, ela ia aos poucos, não permitindo que esses espíritos fizessem pelo seu intermédio o que estavam fazendo. Então ela ia disciplinar toda a comunicação desses espíritos. Então, diante desse argumento, o José Xavier disse assim: olha, nós estamos agindo com a verdade, com caridade, encaminhando esses espíritos. É uma caridade. Não é uma caridade doutrinar esses espíritos? Pergunta José Xavier ao espírito Joaquim Timbira. Ele fala, sim, é uma caridade, mas nós precisamos agir com mais conscientização, fala o espírito a José Xavier. Nós precisamos levar o esclarecimento para esclarecer os vitimados da ignorância e do sofrimento. Aí o José Xavier ele chega à conclusão assim: mas nós temos que praticar a caridade, toda boa intenção é louvável. Aí o espírito José Timbira fala assim para ele: olha, diante disso que você está me falando, eu não estou dizendo que vocês estão errados. O trabalho que vocês estão fazendo está certo. Mas o que é mais louvável, José? Falou José Timbira. O que é mais louvável? O que será melhor diante de tudo isso que você está me falando? Curar a ferida ou espantar as moscas? Porque não adianta nada a gente espantar as moscas e não curar a ferida. Nós precisamos curar a ferida. Curando a ferida, não haverá espaço para as moscas. Então aquela orientação espiritual ficou ali, diante deles, eles refletindo toda aquela lição valiosa, e ele entendeu que era preciso ajudar a médium, que era preciso orientar ela, que ela, se ajudando, aceitando a ajuda espiritual, ela conseguiria domar a ação desses espíritos infelizes, que se comunicavam com muita facilidade pelo seu intermédio, causando com grandes dificuldades, causando ali uma verdadeira uma verdadeira situação desagradável diante de uma reunião tão séria que era a reunião de auxílio espiritual. Então, como o Espírito disse a José Xavier através do Chico, era necessário esclarecer a médium. Então, em torno da mediunidade é isso. Todo trabalho espiritual a gente tem que conscientizar aquele que busca o auxílio espiritual a se melhorar, a se curar, a buscar a melhoria interior. Que ele tem que fazer a sua parte, que ele tem que se interessar pelo estudo, que tem que se interessar pelo trabalho social, que precisa fazer a sua parte e a espiritualidade continuará fazendo a sua. Então esta é a lição maravilhosa de José Timbira, onde ele nos fala assim, que é necessário curar a ferida para que as moscas sejam espantadas. Simbolicamente, ele deixa bem claro dizendo assim, que todo processo obsessivo, o encarnado precisa se esforçar. Ele precisa se dedicar, ele precisa se interessar pela sua cura espiritual. Ele precisa mudar de sintonia. E mudando de sintonia, os espíritos infelizes não encontrarão mais espaço em seu próprio psiquismo. Então que Jesus, o nosso mestre e amigo, nos abençoe e nos dê muita paz, alegria e saúde para todos nós.